Olá, meu nome é Eliseu, sou cirurgião plástico. Hoje vamos falar sobre uma das cirurgias plásticas mais realizadas no mundo, a prótese de mama, o implante de mama ou mamoplastia de aumento. Essa cirurgia ela não tem uma idade, mas normalmente a gente recomenda após os 17, 18 anos e sem limite superior de idade. É uma cirurgia que ela realmente tem uma repercussão muito grande na autoestima feminina, porque a mama está diretamente relacionada à feminilidade, à sensualidade. Os pacientes realmente que chegam no consultório, primeira consulta, se incomodando do tamanho das mamas, e depois vê o resultado, ele realmente tem verdadeiras mudanças de vida, ela se sente mais segura, com autoestima lá em cima e as repercussões positivas aí em todas as esferas da vida, pessoal, amorosa, profissional. Tem vários detalhes a serem esclarecidos e daí realmente a avaliação é fundamental. Não adianta só informações que ajudam, lógico, chegar com informação, mas aí o cirurgião vai ter que avaliar porque há vários pontos a serem decididos. Por exemplo, por onde vai ser colocado essa prótese, que pode ser pelo sulco embaixo da mama, pode ser pela areola ou mesmo pela axila. Vamos ter que falar sobre os tamanhos de prótese, que pode ser de 200, 300, 500, 600, e aqui a gente tem que ter o bom senso. A maioria dos arrependimentos é que, bem que eu poderia ter colocado um pouquinho mais, mas também a gente não pode exagerar, porque a gente tem que entender que uma mama desproporcional, ou mesmo que não seja desproporcional, mas que pese bastante, vai aumentar chances de estrias e essa mama vai cair mais no longo prazo. Existem formas também diferentes da mama, forma redonda, forma cônica, que o cirurgião que vai conseguir definir no seu caso qual que é a melhor opção. Existe o perfil dessa prótese, se alto, se natural, se super alto. Então tudo isso a gente tem que avaliar durante uma consulta, definir o tipo de tecido que a paciente tem, o grau de flacidez, a quantidade de glândula que ela já tem, para garantir uma proporcionalidade, definindo, por exemplo, se for muito pouquinho, muitas vezes a gente tem que colocar embaixo do músculo essa prótese. Se já tem um volume mais adequado, a gente pode colocar em cima do músculo essa prótese. Então isso tudo realmente na consulta que conseguimos estabelecer. A cirurgia ela é realizada sempre num ambiente cirúrgico. A anestesia pode ser das mais variadas a depender da equipe, pode ser com anestesia geral, pode ser anestesia peridural, que é na coluna, junto com uma sedação, ou simplesmente anestesia local e sedação, a depender realmente da rotina da equipe cirúrgica e anestésica que vai definir. É uma cirurgia rápida, cerca de 60 a 90 minutos, a recuperação também ela é rápida, pois é uma cirurgia que a gente pode considerar de baixa agressividade. Então, é uma cirurgia de grandes resultados, baixa agressividade, poucas cicatrizes, normalmente cicatrizes de 4, 5 centímetros, ou seja, tem um custo-benefício realmente bastante atrativo. A recuperação no pós-operatório a gente tem que ter preocupações, a gente tem que respeitar, entender que é um procedimento cirúrgico e que por mais que se sinta bem, a gente não pode abusar. Então a gente costuma recomendar que pelo menos os 7 primeiros dias seja de uma restrição total, fugindo de todas as situações que possam levar a aumentar o teu risco de uma infecção, de uma pancada, alguma coisa. Já na segunda semana, já é uma semana bem mais tranquila, uma restrição parcial. A depender de como foi a cicatrização, se estiver tudo ok, já dá para retornar algumas atividades. Se tudo estiver ok, pode dirigir. E depois dos 15 dias, normalmente, a vida já vai entrando nos eixos. A parte de exercício físico, de academia, aí após os 30 dias. Dúvidas frequentes que se tem, o paciente sempre pergunta, e doutor, e com uma gravidez? Realmente, durante a gravidez, a mama tende a aumentar e não tem como prevermos quanto que ela vai retrair. Alguns pacientes colocam prótese, engravidam e não tem nenhum problema, o resultado estético continua bastante interessante. Já outras fica com uma flacidez que pode precisar de um reparo se estiver incomodando ela esteticamente.
É uma dúvida comum com relação à amamentação, que realmente a prótese ela não altera em nada a capacidade de amamentação, mesmo ela em cima ou embaixo do músculo, vai ser preservado se tiver de amamentar, porque o processo de amamentação é um processo muito complexo. Tem pessoas que nunca colocaram a prótese e mesmo assim não conseguem, têm dificuldades em amamentar. Outra dúvida bastante frequente é com relação à validade. Prótese tem validade? E a gente responde aqui não. Prótese não tem validade. Quando a gente põe uma prótese, a gente sempre tem que ter uma programação mental de que provavelmente um dia a gente vai precisar trocar. A gente às vezes compara com, olha, quando a gente compra um carro novo, a gente não espera que vai ficar 20, 30, 40 anos com esse carro. Então, às vezes, mesmo o carro sem dar problema, a gente já troca. A gente pode estimar que uma vida útil de uma cirurgia de mama, aí cerca de 8, 10 anos, a depender realmente da evolução do paciente nesse período. Se chegou com 8 anos, 10 anos, o paciente estiver plenamente satisfeito com o resultado da tua mama, os exames de rotina mamários não mostram extravasamento, não mostram nenhuma complicação, o paciente pode, sem dúvida, permanecer um pouco mais de tempo, mas em geral é isso. Programar uma vida útil para se submeter a um novo procedimento, cerca de 8 a 10 anos após a primeira cirurgia. Não deixe de conferir os nossos próximos vídeos aqui no canal, em que abordaremos vários outros assuntos relacionados à estética. Muito obrigado.